Ketley, Sim. Eduardo, Matheus e Lucas. Então, boa tarde, gente. Dando início. Fiquem tranquilos, relaxem, é uma apresentação, né, entre turmas. Eu me esforcei o máximo para que não fosse um grande volume de plateia, né, não precisaria as 3 turmas juntas. Então, só estamos aqui entre turmas. Só eu, professor, também convidei umas pessoas, mas também depois acabei não reconvidando, não confirmando. Então, estamos entre nós. Não irei fazer juízo de valor, não fazer correções, está errado, deveria ser assim. Na verdade, eu já fiz no trabalho escrito que vocês enviaram algumas orientações e algumas correções. E quem falou comigo no WhatsApp, eu estou sempre apto aí para tirar suas dúvidas, fazer alguma alteração. Enfim, é um momento de partilha do exercício de pesquisa. Então, Cara, pois não, Marina. em questão do primeiro, do ponto da UBMEP, quem tirar 10 na sua matéria, você vai colocar o ponto só no próximo bimestre? Marina, eu acho que quem tirar 10 já deu. Não vou passar para o terceiro bimestre, não. Quem tirou 9 fica com 10, quem tirou 8 fica com 9, mas quem tirou 10, e essa nota seria para o segundo, já é. Quem tirou 10, parabéns, já tem nota demais. Não precisa de 11, não. Bora lá, meu povo. Só desapareceu um pouco aqui da tela de vocês. Lembrando que os outros, quem fez slide, pode apresentar, tá? Vamos lá, quem inicia a apresentação Cássio, pessoal? como é que vai ser? Só uma pergunta. É pra gente ir lendo para você? Vocês irão apresentar o trabalho problemático de vocês. Tá bom, peraí. Apresenta o título, aí. Esse slide, vocês não... Oxe, eu que parei, foi a apresentação? Fechei aqui o slide sem querer, né? Fechou aí, não foi? Já passou 6 minutos do primeiro grupo, meu irmão. Não pode acontecer isso não, porque aí descontrola o restante. Bora lá, o primeiro grupo pode ir começando. Certo. Como problemática, nós escolhemos o tema sobre como é conhecido o conhecimento sexual é abordado no ensino médio, a respeito da educação em si, sobre as doenças sexualmente transmissíveis e os métodos de proteção. Hipótese. Sou eu que vou falar. Bem, Tá eu não aparecendo gosto para muito de você aí ler. o slide, tá? Oi? Tá aparecendo o slide. Bem, pra mim apareceu, mas agora sumiu. Não. Tá aparecendo? Ah, meu Deus, vou levantar essa mão sem querer. Tá, não. Poxa. Mesmo, fechou. Sim, mas pode continuar, eu vou tentando aqui. Tá bom. Eu não gosto muito de ler, mas eu sei sobre o que eu vou falar, Tá mais ou tranquilo. menos. É sobre a problemática, né? Os obstáculos de ter essa matéria nas escolas. Como diz aí no slide, uma das maiores barreiras é o desconhecimento, né, por parte dos pais, que acham que é uma coisa promíscua, que vai incentivar os alunos a terem relações sexuais com outras pessoas, ou que vão falar de coisas obscenas, mas na verdade não é assim. Então, são coisas fora de contexto, às vezes muito sensacionalismo por parte de outras pessoas, e grande parte deles não se esforça para se informar sobre o assunto, o que acaba complicando a situação. E a solução que eu coloquei aí no texto, nesse caso, seria um conhecimento, né? O conhecimento sobre esse assunto, para que as pessoas possam se conscientizar sobre isso, mesmo que seja difícil, algumas pessoas sejam bem mente fechadas sobre esse assunto. É Mais alguém? justificativa. Acabou.
Só falaram 2 pessoas do grupo ou eu estou enganado? Sim, só 2 pessoas. A justificativa. A educação sexual é o processo que visa dar o conhecimento às crianças e adolescentes a respeito de temas relacionados à sexualidade. Então, ela não está ligado ao ato sexual em si, mas tudo que se diz a respeito à forma como um indivíduo se relaciona ao outro, seja físico ou não. O foco da educação sexual é compreender os aspectos psicológicos, físicos e comportamentais de tudo que se diz a respeito à sexualidade de um indivíduo. A falta de preparação nas escolas brasileiras, no que se diz a respeito ao conhecimento sexual, tem consequências desastrosas e envolve inúmeros preconceitos. Com a falta da educação sexual nas escolas, muitos adolescentes acabam engravidando e, por medo, falta de informação e de maior responsável disposto a ajudar, acontece de inúmeras meninas recorrerem ao aborto clandestino. Além do perigo de um aborto, vem a gravidez de risco em um corpo que não tem preparamento físico e estrutura para formar um ser ali dentro, né? Necessários ainda para carregar aquela criança, ambos podendo resultar na morte do menor. A educação sexual traz inúmeros benefícios que ajudariam a nós entendermos nós mesmos, né? Como a gente se lida com isso, como a gente vai entender nossa sexualidade e como aquilo necessita de uma responsabilidade enorme, né? Porque não é só... Mari, deixa eu falar bem rapidinho. Sobre o que Mari tá falando, eu vi uma notícia esses dias que um garoto ele era estuprado 3 anos pelo avô dele, só que ele não tinha conhecimento de que isso era errado. Então, se a educação sexual fosse uma matéria, talvez ele tivesse denunciado e isso não tivesse acontecido. Então, Pode a prosseguir, Mari. educação Exemplos sexual específicos. ajuda em tudo isso, entendeu? Se você cresce em um ambiente onde não tem conhecimento nenhum, onde ninguém fala nada sobre, tudo que acontece ali ao seu redor vai parecer normal, quando na verdade não é. Quando na verdade você está sendo estuprado pelo seu próprio pai, ou tá sendo assediado pelos seus amigos na escola, e você não sabe como lidar com aquilo porque não sabe que é errado. E é isso. Objetivo Mais geral. alguém? Matheus. O objetivo do trabalho era explicar a importância da educação sexual nas escolas e implementar ela no nível mais municipal, no Antônio Dantas, com palestras, conversas, debates. Metodologia. Vocês Qualitativo. estudaram- Pode dizer. Kathleen? Oi. A metodologia é qualitativa. Vocês fizeram algum questionário, alguma entrevista? A gente Sim, fez a 2 gente- questionários, na verdade. A gente fez do Google Forms e um que a gente mesmo fez para conseguir completar melhor o trabalho. Tá. Considerações finais. Kathleen? A gente cresceu muito nesses últimos anos em relação à pesquisa sobre o assunto, mas ainda tem muito adolescente desinformado e ainda tem muito chão para percorrer, principalmente em cidade pequena, tipo Apodi. Eu nunca vi uma palestra sobre, sabe? E no Antônio Dantas, a maioria dos formandos são da cidade e são pessoas desinformadas que vão passando isso para os filhos. Minha mãe nunca me ensinou isso também. Ela me ensina como me proteger em casa. Mas tem muita coisa que eu aprendi pesquisando mesmo. E era o objetivo do trabalho. Uhum. Matheus, alguma coisa a compartilhar conosco? Como foi a experiência de fazer esse trabalho? Nenhuma? Matheus? Talvez ele esteja bugado, acho que ele tá bugado. Foi bom que a gente pôde aprender mais. Tá. Como ela disse, aqui teve pouquíssimas. Eu acho que eu fui em uma só. Eles falaram bem por cima do assunto, não se aprofundaram. E com essa E a pesquisa gente ainda foi para essa palestra com medo, né, dos pais. Tipo, a gente
Matheus falou que não conseguiu falar, tipo, mãe, eu tô indo ali para uma palestra que vai falar sobre educação sexual, porque a Então, reação eu dos nem pais... fui para essa palestra, Eu também. porque Gente, parabéns aí pela iniciativa do trabalho. Ficou faltando uma arrumadinha na apresentação, mas isso acontece. Mas a temática é super, super relevante. Eu vou, para como está descontrolado os horários aqui, vou para o segundo grupo, que já pode apresentar os Marina, slides aí. bem rapidinho. Aí Marina, se eu vou sobrar, ficar no grupo de inglês de Mário, viu? Que eu não tô achando seu número aqui. Oi, amor. Fala no grupo, por favor. Tá, beleza, tá bom. Laura Lauane, José Mário e Maria Cecília estão aí? Ninguém? Katson, sobre o primeiro grupo, a gente pensou que você só ia passar os slides, por isso que a gente não se preparou para a apresentação e foi super de última hora, mas desculpa. Beleza, sem problema. Laura, José Mário e Cecília não apareceram, né? Então ótimo, pelo menos fica mais tempo para a gente discutir o primeiro grupo. Bem, gente, em relação ao primeiro grupo, como eu estava falando para vocês, a proposta da gente fazer essa pesquisa é justamente essa, de trazer um pouco de temas que não são tão, que tem ainda problemáticas. Problema, como eu falei no início da pesquisa. A gente, para fazer a pesquisa, tem que ter um problema, né? E o problema de vocês é bastante interessante e bastante útil. Vocês colocaram isso, inclusive, na justificativa. Como o Lucas falou aí também, na verdade, é um pouco da ausência dessas discussões em sala de aula. A educação brasileira ainda está muito traumatizada por uma onda de discursos, de narrativas, né, que não tinha nada a ver com a educação sexual, aquela mamadeira de piroca e outras coisas parecidas com isso, e aí outras questões relacionadas a gênero, enfim. São coisas que fazem parte de uma determinada atuação política, não é nem política, é de politicagem, né, que se disseminou aí no Brasil e que acabou prejudicando, né, esses conhecimentos, né. Isso evitaria, como o Lucas também falou, casos de abuso sexual, que infelizmente tem, né, a gente pensa que é longe, mas às vezes está próximo de nossas realidades. E aí Mário falou do aborto, sim, aquele caso daquela menina que foi estuprada pelo tio e ela não tinha condições de ter o filho e ela teve que abortar e o aborto foi legalizado. Aí, Só que várias pessoas protestaram contra, né, pessoas evangélicas. A igreja demoniza muito esse assunto, como se a gente fosse tirar... A igreja demoniza uma de coisa, mas é sobre isso. Né, mas... São questões de debates, né? São questões de debate, são questões de vida também. E aí tem as mais diferentes atuações, gera quase sempre políticas. Tem de um lado... Oi, Marina. É obrigatório ficar até o final, assistindo todas as apresentações. Quem já apresentou, assiste às outras apresentações, tá? Por gentileza. Conta aqui, depois da minha, ia ter que sair para uma consulta. Caso vocês, né, vá para algum compromisso, vocês avisam. Tá bom. Laureano Torres, por gentileza, apresente aí. Vá adiantando e apresentando o seu slide. Se você for utilizar. Sim, enfim, aí é isso. O nosso exercício é um exercício de realizar a pesquisa. Em virtude do tempo, em virtude dessa organização, né, de como nós estamos vivenciando a educação, fica bem mais difícil o processo de orientação, o processo de entrevistas. Por um lado, para quem fez questionário, até que facilitou um pouco, talvez, o Google Forms, enviar pelo WhatsApp, pedir para a pessoa responder. Às vezes, torna-se até bem mais tranquilo do que fazer a aplicação daquele questionário em papel e tal. Mas, assim, o tempo se bem que nós passamos dois semestres, né, só nesses projetos, mas assim, não foi como eu esperava, como eu queria, de estar mais próximo, de estar fazendo as orientações e também, né, peguei outras demandas, mas enfim, nossa proposta não é aqui fazer grandes projetos revolucionários da humanidade, mas plantar sementes e trazer pelo menos as noções básicas de como é que se produz um projeto científico, porque
Para quem vai trabalhar em outras áreas, para quem não vai seguir a área acadêmica, tudo bem. Provavelmente não verá mais esse conhecimento tão cedo na vida. Mas para quem pretende seguir alguma profissão na vida que tenha que passar pela universidade, vai rever isso aqui, vocês vão lembrar, não, bem que o Tato falou e tal. Porque o TCC, né, que fazem, o trabalho de conclusão de curso, a monografia, seja monografia, em universidades particulares, né, é artigo que as pessoas fazem, a estrutura é a mesma. Você tem que surgir uma problemática, tem que ter uma justificativa, tem que fazer o referencial teórico, né, tem que colocar resultado e referência bibliográfica, citações, tem que seguir aquele padrão das normas da ABNT, enfim, são conhecimentos que vocês irão para quem vai seguir a carreira acadêmica, fazendo quem vai seguir outra carreira como comércio ou trabalhos, outros tipos de trabalho, né, passou. Foi só o conhecimento de primeiro ano e pronto. Beleza? Então, vem Laureano aí com Educações em Telas. Análise das aulas remotas durante a pandemia. Laureano fez sozinho esse trabalho, irá nos apresentar o que foi que ele conseguiu de informações, qual foi sua problemática e assim sucessivamente. São 13h20, começando pontualmente com você, Laureano. A problemática, eu coloquei quais os efeitos do ensino remoto para os estudantes do ensino médio. Pode-se, no ensino à distância, há alguns pontos positivos, entre eles se encontra a oportunidade de estudar em qualquer lugar e horário, sendo muito importante para pessoas que trabalham de manhã, de tarde e só têm tempo de estudar à noite, entre outros casos. Porém, há pontos negativos, entre eles não ter acesso direto com a internet, dificuldade em se comunicar com o professor ou com a turma e ensino está sendo muito comum no momento de pandemia. A justificativa. É importante saber os pontos favoráveis e não favoráveis do ensino à distância para tentar preencher as lacunas que for surgindo durante o percurso da educação. Antes de procurar entrar em um ensino à distância, é essencial estar preparado para enfrentar as dificuldades que podem surgir durante o percurso de aprendizagem. O objetivo geral: verificar e analisar o ensino remoto com os estudantes do primeiro ano do ensino médio. E os objetivos específicos é a realização de um questionário, identificar fatores positivos e negativos das aulas remotas, saber a opinião dos estudantes sobre a educação em telas. A metodologia. Desenvolvemos uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde é um estudo bibliográfico. Em relação aos objetivos da pesquisa, ela pode ser classificada como uma pesquisa explicativa. Portanto, utilizamos como técnica de pesquisa um questionário com os alunos do ensino médio da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, na turma do primeiro ano. Explicamos a 5 alunos entre os dias 16/8 a 17/8 de 2021, onde foram elaboradas 6 questões com os estudantes selecionados. Nesse questionário foram identificados fatores positivos e negativos das aulas remotas segundo os alunos e saber a opinião dos estudantes sobre a educação em telas. De acordo com o questionário do dia 16/8 a 17/8, foi analisado que a faixa etária dos alunos é entre 15 a 16 anos e 17 a 18 anos. Dos 5 estudantes que responderam o Google Forms, 3 acharam que as aulas remotas estavam sendo ruins e 2 qualificaram como boas. Na questão 3, que se referia à opinião sobre a educação em telas, as respostas foram muito parecidas, onde eles destacaram que não aguentavam mais as aulas remotas, não estão aprendendo quase nada, estão aprendendo algumas coisas, mas acham que é pouco. Essas aulas remotas vão prejudicar no Enem de alguma forma e não vem a hora de voltar às aulas presenciais. Declaração que o acesso à internet é da sua própria residência. Na pergunta que retratava os pontos positivos das aulas em telas, 3 estudantes marcaram a alternativa que
dizia que era bom por causa da flexibilidade de horários e outros dois marcaram que não tem pontos positivos. Na última pergunta, que está se referindo aos pontos negativos, dois responderam falta de acessibilidade, convivência social limitada e dificuldade de concentração, e os outros três colocaram outros, mas não disseram quais. Segundo os discentes que realizaram o questionário, pode-se analisar que o ensino em telas abrange muito questionamento referente a pontos positivos e negativos, pois cada um tem sua opinião e vivência. Minhas considerações finais foi conforme proposto. Essa breve discussão teve como objetivo refletir o contexto da educação diante deste período de pandemia, identificando os principais pontos positivos e negativos do ensino remoto, de acordo com os estudantes do primeiro ano do ensino médio, onde há muitos desafios dos estudantes nesta realidade. Desta forma, foi analisado, através de um questionário, que os alunos passam por um período de incertezas e adaptações, no qual os alunos enfrentam dificuldades no ensino cotidiano escolar. Essa daí foi minha referência bibliográfica. Valeu, Lara. Não sai agora não deixe aí. Coloque aí nos objetivos, por favor. Parabéns, Laureano. Gente, a proposta, eu vou utilizar você como modelo, Laureano. A proposta, gente, era essa. Né? Estruturar um projeto, todo um projeto, e vocês viram aí que o Laureano fez todas as etapas, né, de uma forma bem interessante, seguindo todos os trâmites, os critérios que deveriam ser seguidos. Né? Nos objetivos, eu pedi para colocar no máximo 3, né, do jeito que está aí. Nesse trabalho, eu tiraria, né, só como sugestão, Laureano, essa realização de um questionário. E realização do questionário se colocaria mais para a questão da metodologia. Mas, enfim, tranquilo em relação a isso. Eu deixaria identificar fatores positivos e negativos das aulas remotas. Perfeito, simplesmente perfeito esse objetivo específico. Né? Por quê? Porque tem esse verbo aí inicial. O que é que eu quero com minha pesquisa? Eu quero identificar algo. O que é que Laureano quis? Ele quis identificar quais eram os pontos positivos e os pontos negativos. Ele não está afirmando, por exemplo, tem alguns objetivos que a gente coloca logo uma afirmação, identificar os pontos negativos das aulas remotas. Então, a gente já está respondendo uma problemática que nossa pesquisa já teria um ponto, as aulas remotas já eram negativas. Então, a pesquisa ela vem para tentar investigar algo e comprovar algo. Sabe a opinião dos estudantes sobre a educação em telas? Perfeito também. Né, tentar identificar, tentar compreender as opiniões dos estudantes sobre a educação em telas, perfeito, é justamente isso. E o geral, né, tem uma amplitude maior, verificar e analisar o ensino remoto com os estudantes do primeiro ano do ensino médio. Primeiro ele apresenta o que ele quer, quero analisar uma situação, que é a situação do ensino remoto. E aí nos específicos vocês detalham, o próprio nome já fica um pouco claro, né? Específicos é que você vai delinear, você vai limitar o que é que você vai fazer com a pesquisa. Parabéns, Laureano. Passe aí para a referência bibliográfica, por gentileza. Eu esqueci, no modelo de slide que eu mandei para vocês, eu mandei só no trabalho escrito de colocar o referencial teórico. Né? Mas isso não tem problema, porque lá no escrito vocês colocaram. E aí, é sempre interessante, como a gente falou nas primeiras aulas, sempre que a gente for fazer alguma pesquisa, colocar as referências bibliográficas. É só para o projeto, cara? Isso não. Qualquer trabalho que você vai fazer, que seja na escola, é interessante que você coloque a fonte. Se for um site, se for um livro, se for um artigo, se for uma propaganda, se for uma notícia. E aí a gente discutiu isso e nós apresentamos na primeira aula. Então é isso, Laureano. Parabéns. Né? Você atendeu aí o que foi solicitado de uma forma bastante organizada, com dados, com respostas, né, que você transformou em resultados. Parabéns. Ficou muito bacana. Teve uma pergunta aqui no chat. Letícia disse que fez com outro tipo de slide. Não tem nenhum problema, Letícia. Criatividade, eu não sei se eu cheguei a falar isso na aula, mas a criatividade é livre. Quem quiser usar outros layouts de slide bem mais bonitos, pode colocar, ficar à vontade. Eu coloquei só o modelo das partes e acabei me esquecendo
o referencial teórico. Mas, enquanto a isso, não tem problema, tá? Então, Laura, José Mário e Maria Cecília continuam sem apresentar, né? Não apareceram. Laureano Torres apresentou, então agora nós teremos a apresentação, aula remotas, análise sobre os dados na Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Um tema aí que soma-se ao de Laureano, mas que dessa vez foi realizado por Luana Oliveira e Luiz Carlos. Estão aí? Ausentes? Na ausência de Luana Oliveira e da apresentação de Luiz Carlos, que nós estávamos marcados para as 13h30, temos aqui Lucas Eduardo Araújo Dantas. Está aí? Lucas Eduardo Araújo Dantas também não esteve presente na orientação e nem na apresentação. Vocês talvez tenham feito trabalho escrito. Na ausência de Lucas Eduardo, temos aí Lucas Felipe Noronha e Marina de Paiva. Estão aí que eu já vi. Com vocês podem abrir aí o slide. Okay. Por isso que eu pedi para chegar todo mundo, ficar na sala, por 2 pontos. Um, para vocês assistirem o trabalho dos outros, porque não faz sentido, né, fazer o trabalho e deixar só com o professor. Deve compartilhar as experiências. E outra, porque as pessoas, geralmente, eu acho que uma pessoa só avisou que não iria apresentar. Aí não avisam, e aí quem está na ordem aí já vai apresentando. Isso, claro, nós terminaremos mais cedo, mas teremos aí as apresentações. Beleza, Marina e Lucas Felipe? Sim. Tá, peraí. Marina? Oi. Tá aqui. O nosso trabalho é o uso do celular e sua relação com a escola. Tipo, quem faz parte do grupo é o Lucas Felipe Noronha Lopes e Marina de Paiva Oliveira. A gente vai falar do problemático. O uso do celular tem alguma influência com o rendimento escolar? E se também o uso do celular dentro da sala é prejudicial? Aí a hipótese. Depende do uso adequado do telefone. Assim não vai influenciar e nem prejudicar o rendimento escolar. Como falou anteriormente, é adequado no lugar de estar prejudicando, o celular pode ajudar o aluno na sala de aula, sim. Isso se ele usar corretamente. Justificativa. Nós escolhemos esse tema porque é algo importante. Porque se trata de algo que a maioria de nós usamos constantemente e que pode prejudicar o rendimento escolar, mas também pode nos ajudar. Depende de como vamos usar ele e usar do jeito corretamente. Objetivo geral: analisar se o uso do celular vai interferir no desenvolvimento da relação escolar, e objetivos específicos: fazer uma aplicação de questionário com algumas pessoas que são estudantes, analisar os gráficos mostrando e fazer avaliação com os resultados. A metodologia. Tipo, nós aplicamos um questionário que foi feito com 10 perguntas, cuja a maioria era de marcar sim ou não. Nós estávamos pensando em fazer, a metodologia, fazer uma aplicação com todas as turmas do primeiro ano. Só que seria muito grande para um prazo curto. Então, nós fizemos com alguns estudantes que nós conhecemos, e o questionário foi feito por 41 pessoas, do dia 12 a 13 do 8. Resultados. Vamos começar pelo gráfico 1. Você tem celular? 41 pessoas dizem que sim e 1 diz que não. Você tem limite sobre ele? 38 pessoas dizem que sim e 4 que não. Você leva o celular para a escola? 40 diz que sim e 2 diz que não. Você para de estudar para ficar no celular? 29 diz que sim e 15 que não. O celular atrapalha seus estudos? 20 diz que sim e 23 que não. Gráfico 2. Você
sabe as consequências do celular para a saúde? 40 diz que sim e 3 que não. Você usa o celular para te ajudar nas atividades? 36 diz que sim e 6 que não. Você usa o celular escondido na sala? 22 diz que sim e 20 que não. Você fica nervoso sem o celular? 16 diz que não e 26 diz que sim. Tipo, o questionário foi aplicado com 41 alunos, mas, tipo, quando nós fizemos o questionário, as pessoas poderiam marcar mais de uma alternativa. Agora, gráfico 3. Você passa quanto tempo no celular quando está em casa? De 1 a 3 horas, 7%. De 3 a 6 horas, 10%. De 6 a 9 horas, 7%. De 9 a 12 Felipe, horas, 5%. De 12 a mais tempo, Felipe, 71%. Hã? por gentileza, teria como você dar um zoom aí para a gente visualizar melhor esse gráfico? Tipo, eu boto aqui, mas tipo, fica assim. Consegue não? Ah, não tô conseguindo. Pronto. Se não conseguir, tranquilo. Achei, relaxa. Cara, Oi, quem tá no Maria. telefone também pode puxar, assim, mais pra frente. Você está no computador, no... Eu tô no notebook, não tem como puxar. mas quem está apresentando é Felipe, né? É. Se Acho que aqui, eu apertar, peguei. se Ele você está apresentando. apertar nesse livrinho que tem do lado, dá para apresentar bem grande É. a tela Mas tá toda. aqui. Tipo, considerações finais. Destaco a seguir algumas observações que nós observamos que pode chegar a ser preocupante. No gráfico 1, na questão 4, diz que você para estudar para ficar no celular, 29 pessoas diz que sim, que para estudar para ficar no celular. No gráfico 3, da questão 10, diz o seguinte: você passa quanto tempo no celular quando está em casa? 29 pessoas também diz que sim. Tipo, passa 12 horas a mais tempo no celular. Como podemos observar, o número de alunos que param de estudar para ficar no celular é o mesmo número de alunos que passa 12 a mais tempo no celular. Ou seja, a boa parte do tempo que eles deviam usar para estudar, eles não estão utilizando para fazer alguma outra atividade com o aparelho. Aí, referências bibliográficas. É isso. Cássio, como você tinha falado, tipo, você não colocou referencial teórico, mas tipo, ou tinha feito algum trecho por referencial teórico. Eu posso ler aqui? Cássio? Como é, Lucas? Ó, você não colocou referencial teórico, mas tipo, eu tinha feito um trecho para eu ler, só que tipo, você não colocou. Mas assim, eu posso ler? Tá Pode. aqui. Diante desse cenário, torna-se necessário verificar se a utilização do aparelho celular por parte dos alunos e como é utilizado no dia a dia, para que seja possível realizar uma análise sobre a maneira com que está sendo utilizado, se é utilizado de uma maneira educativa ou se está atrapalhando o rendimento escolar. Beleza. Esse referencial teórico, gente, é para vocês fazer isso aí que o Lucas fez. Tentar conceituar, por exemplo, né? Celular e sua relação com a escola. Não sei se foi Lucas, mas teve alguém que perguntou, não sei, eu acho que foi Marina, né? Não estava achando material e enviei os 2 artigos para ela, eu acho que são esses 2 que estão aí na referência bibliográfica. Mas o referencial teórico é fazer o quê? Aquilo que você está, né, pesquisando, você vai pegar o conceito lá, do que aquela pessoa falou, e colocar no seu trabalho, né? Fazer aí uma ligação. Então, Pronto, eu posso parar de compartilhar? pode sim. Então, parabéns, Marina e Lucas Felipe, né? Vocês atenderam também a proposta, fizeram super organizado aí. Gostei demais da apresentação dos dados, né? Parabéns aí pelo desafio que vocês conseguiram, né, aplicar 41 questionários. Isso é bem desafiante, porque apesar do Google Forms ajudar muito, né? Ele já forma o gráfico, a gente tem menos trabalho, mas vocês conseguiram ter um campo de estudo bastante interessante, e ter ideias, né, e ter comprovações, né, do que vocês
fizeram. Parabéns. Pode falar, Lucas. Tipo, inicialmente nós queríamos fazer com todas as primeiras séries, né? Com todas as primeiras séries, só que não deu certo, nós queríamos fazer então com a primeira série matutino. Aí também não deu certo por causa do prazo, então nós fizemos assim. Né? E na verdade a gente tinha até conversado em uma das aulas. Não vamos fazer com os 3 horários. Primeiro A, B, C e D. Isso seria massa, tem um volume de questionário, uma pesquisa bastante ampla. A gente se surpreendeu muito por conta que foi muito voto. A gente não esperava 40. Muita gente participou, porque, né, apesar de ser algo simples, essas aplicações de questionário, as pessoas às vezes, né, não respondem. Né? É sinal que vocês têm muitos colegas e amigos que gostam que vocês podem contar em outros momentos. Já aproveito para fazer também essa pesquisa. Inicialmente só 9 pessoas tinham feito. Aí Maria, não, bora encerrar por aqui. Tipo, não, bora esperar mais 30 minutos, ok. Aí nós esperamos, quando fez 41, tipo, só de 9 para 41. Aí foi só em 1 hora, mais ou menos? Tipo, em menos, 30 minutos. Esperamos, bom, vamos encerrar? Não, vamos esperar um tempo mais, aí esperamos, e pronto, e 41 pessoas. Show, muita gente. Parabéns aí. São 13h40, então parabéns, Marina e Felipe, trabalho muito bacana. Depois de Marina e Felipe, nós temos aí na sequência Matson e Marcos Vinícius. Não estão, Katsu. Certo. Vou colocar aqui. Na ausência de Matson e Marcos Felipe, que teria o trabalho intitulado Corrupção, Mal a Ser Vencido. Nós temos aí na sequência Maria Clara Donato Viana, João Marcos Bezerra e Luedson. Então, aí alguém, algum representante? Luedson, eu lembro que eu vi aqui entrando aqui no... Tá aqui. Um gato cagando. O senhor irá apresentá-lo antes, o seu grupo? Luedson? Alguma coisa falada, digitada? João Marcos também tá. Tá. Então, vocês irão utilizar a slide. Então, por gentileza, já podem apresentar aí e colocar. Tá bom, Maria Clara, estamos esperando. Maria Clara, João Marcos e o Edson. Estamos aguardando vocês aí com o início da apresentação, tá? Katsu. Oi. De 2 horas eu vou ter uma consulta para ir. Eu posso sair? Sim, sim, Marina. Você já apresentou, você pode sim. Então vou esperar até 2 horas para poder sair, tá bom? Tá bom. Capitalismo e crises financeiras, reflexões sobre a crise econômica de 2008. Como o Brasil reagiu às suas crises recentes. Esse é o trabalho de Maria Clara, João Marcos e Luedson. Podemos começar? Sim. A problemática foi como o Brasil reagiu às suas crises recentes. A chegada do Covid-19 em meados de março de 2020 fez com que a parte significativa de nossa economia se desestabilizasse. Os preços subiram, a mão de obra ficou mais barata e a taxa de desemprego foi mais um ponto que chocou grande parte da nossa população. A classe média baixa foram os que mais se prejudicavam, pois a maioria perdeu seu emprego, mas a vida continuava e continuava com alto custo, que contribuía a mais pontos: fome, escassez de alimentos, falta de suprimentos básicos, moradia. Estamos nessa situação delicada até hoje e é preciso que haja mudança para ocorrer uma mudança, como, por exemplo, o PIB voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019,
Tempos esses que eram os pré-pandêmicos, querendo esse tipo de mudança. Medidas de prevenção têm que serem seguidas para que podemos contornar a situação pandêmica, que é o cunho social, podendo atingir a todos nós, não só o Brasil, como no mundo inteiro. Tem alguém falando? Se está falando, não estou ouvindo. Alguém poderia apresentar o objetivo geral? Beleza. Deu problema na internet do Edson? Foi, Marcos? João Marcos? Oi, Deu problema com a internet aí do Edson? o microfone dele não tá prestando, não. Sim, o microfone. Tá, beleza. Então, vou apresentar aqui os objetivos gerais, né? Vocês traçaram como objetivo geral analisar o capitalismo e crises financeiras, reflexões sobre a crise econômica de 2008, e como objetivo específico, né, demonstrar como as crises passadas interferem no presente e também no futuro. E analisar as crises em busca de soluções para facilitar a resolução de crises futuras. Como metodologia, vocês fizeram o seguinte. Foi o que vocês fizeram na metodologia? Em relação à metodologia, desenvolvemos uma pesquisa de abordagem quantitativa. É uma pesquisa do estudo de caso. Em relação ao objetivo da pesquisa, ela pode ser classificada como uma pesquisa explicativa. Utilizaremos como técnica de pesquisa o questionário. Aplicamos a X pessoas entre os dias 10 de agosto e 3 de agosto de 2021. Segundo o site Educa Mais Brasil, a desigualdade econômica, o Instituto Brasileiro de Economia, IBRE, que faz parte da Fundação Getúlio Vargas, divulgou que a desigualdade econômica no Brasil continua a crescer desde 2015, atingindo o auge em março de 2019. Ainda de acordo com o Instituto, as pessoas que ganham menos têm sofrido mais com a crise. A renda dos 10% mais ricos aumentou 8,5%. A renda dos 40% mais pobres caiu 14%. Quem está apresentando para dar zoom? É o Edson. Aí, já deu. Já foi. Obrigada. A gente fez uns questionários e ele já deu uns gráficos. Aí a gente pegou e colocou ele aí. De acordo com 80% das respostas do questionário, o atual sistema republicano não faz bem para o Brasil. Vocês podem ver aí os dados. Essa daí foi uma de escrever, que era assim: o capitalismo faz bem para o Brasil? E só 40% responderam que o capitalismo faz bem para o Brasil. O resto disse que não faz. Nessa outra, o Brasil ainda sofre influência de crises passadas? Todas as pessoas responderam que sim. 100% das respostas estão concordando que o Brasil ainda sofre influências de crises passadas. A
A gente pegou uma frase que uma pessoa colocou em uma pergunta de escrever e está aqui. As crises poderiam ser evitadas se os políticos não se preocupassem apenas em encher o próprio bolso. O Brasil começou errado, continua errado e é muito provável que vai continuar errado pelo simples fato que hoje em dia as pessoas não se preocupam mais umas com as outras. Se uma estiver sofrendo a pressão da roda do capitalismo e não estiver sendo afetada diretamente, ela não irá se preocupar. O topor que as crises deram ao brasileiro, causam a falta de esperança e tiram a vontade de querer mudança. E aqui as considerações finais. A chegada do Covid-19 em meados de março de 2020 fez com que parte significativa da nossa econômica se desestabilizasse. Os preços subiram, a mão de obra ficou mais barata e a taxa de desemprego foi mais um ponto que chocou grande parte da nossa população. Além dessa crise recente que nós estamos hoje, outras crises como a de 2014 ainda nos atingem hoje em dia. Com vários anos de instabilidade política e pelas inúmeras crises que o Brasil está passando e passou no tempo da República, o brasileiro hoje em dia se pergunta o que pode se mudar para melhorar o Brasil. Essa pesquisa pode nos ajudar a pensar um pouco sobre o regime republicano que o Brasil está desde 1889, quando veio a queda da monarquia por um golpe militar. De acordo com 80% das respostas do questionário, o atual regime republicano não faz bem para o Brasil e pode ser trocado por outro. A nossa pesquisa também abordou o capitalismo, usado por quase todos os países do mundo. O mais famoso deles é os Estados Unidos. Na pesquisa, 40% responderam que o capitalismo faz bem para o Brasil. E no final tem as referências bibliográficas. Show, show, gente. Muito, muito bacana. Muito pertinente também o tema, né? Certo, Maria Clara, é isso. Foi um trabalho bem feito, né? Também em relação, principalmente, vocês detalharam bastante os resultados, isso é muito bacana. Né? E aí vocês conseguiram também mesclar aí entre as perguntas objetivas e trouxeram também uma citação, né, de um dos entrevistados que vocês, né, aplicaram o questionário, né, colocou aí sua opinião, seu ponto de vista, e vocês nos apresentaram. Também é isso. Dá para fazer também não só as perguntas fechadas, mas também mesclando aí as opiniões. Né? Em relação ao assunto também, vocês conseguiram aí, né, fazer os gráficos, desenhar. O desenho da pesquisa ficou muito bem feito. Parabéns para vocês, parabéns também pela apresentação. Beleza? Obrigado pela apresentação e seguiremos aqui com o próximo grupo. Júlia Maria Eduarda Oliveira Maia e Laísa Carvalho Benevides. Estão aí? Sim. Vamos lá, Júlia. Vamos lá, Laísa. Vocês estão bem? Sim. Nervosa, mas... Relaxa. Eu coloco para apresentar agora. O slide. É que tem? Você é para apresentar? É. Sim. Estamos aguardando vocês apresentarem. Colocar aí para a gente ver os slides que vocês fizeram. Tá aparecendo? Sim. Pronto. Peraí. Tá.
Boa tarde, a gente vai apresentar, né, nosso trabalho de componentes eletivos. E o nosso título, tema, é a crise econômica causada pelo novo coronavírus afeta o trabalho? E a nossa problemática principal é por que o Covid-19 está prejudicando tantas as famílias brasileiras. Bom, a nossa hipótese é basicamente falando algumas informações que a gente pegou de sites, de portais de notícias e etc. Bom, com a crise econômica causada pelo coronavírus, né? Ele já vem afetando o trabalho em 53,5% das famílias brasileiras. Isso é de acordo com um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Com isso, muitas famílias estão passando por momentos difíceis, como a falta de alimento e dinheiro para pagar as contas e os impostos. Mesmo com todos esses riscos, muitos precisam trabalhar para garantir o sustento, né, para suas famílias. E, devido a essa ação, muitos acabam contaminando e levando o vírus para casa. Logo, aumenta a transmissão do vírus, né, da doença. E com isso, as famílias brasileiras estão sendo muito afetadas pela pandemia. E ainda mais, não são feitas medidas que beneficiam esses trabalhadores, que deveria ser aplicada pelo governo, onde ele só se prejudica, né, cada vez mais a vida do cidadão, dificultando o acesso aos recursos básicos com o aumento do preço dos alimentos. Justificativa. O nosso trabalho é de grande importância, pois é um dos assuntos mais comentados nos últimos anos. E com esse projeto, esperamos levar um pouco de conhecimento para as pessoas sobre esse vírus, para que elas possam ter consciência da gravidade dos atuais acontecimentos e de como a nossa sociedade está lidando com isso. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre os nossos objetivos abordados no trabalho. E, Katson, se der para escutar alguém falando, é porque mamãe é professora também, aí ela está dando aula agora. Bom, o nosso objetivo geral... O áudio está perfeito. Oi? Fique tranquilo, o áudio está perfeito. Tá certo. O nosso objetivo geral foi explicar como a crise do novo coronavírus afetou, né, o mercado de trabalho brasileiro. E os nossos objetivos específicos foi apontar as informações, né, os fatores que afetaram o mercado de trabalho brasileiro e relatar, né, as dificuldades que as pessoas de baixa classe social estão passando nesse momento. A nossa metodologia. Em relação à metodologia, desenvolvemos uma abordagem qualitativa, que no caso é uma abordagem que é mais sobre, como está aí no texto, sobre experiências individuais. A gente coletou, né, para mostrar um percentual da sociedade que sofreu com a crise econômica. Com isso, podemos afirmar que nossa pesquisa é classificada como um estudo de caso. E em relação ao objetivo da pesquisa, ela pode ser classificada como uma pesquisa explicativa. Nós utilizamos o método, a pesquisa, né, o questionário, e aplicamos a 10 pessoas entre os dias 12 a 14 de agosto. Bom, nossos resultados, eu deveria ter colocado os gráficos, mas eu não lembrei na hora. O nosso formulário foi respondido por 10 pessoas e teve as seguintes respostas. Bom, eu perguntei na primeira pergunta se a crise do novo coronavírus afetou o trabalho de alguma pessoa, né? E teve, sim, 60% para sim e 40% para não. Sendo a maioria dizendo que ela tinha afetado o seu trabalho. A segunda pergunta era a seguinte. Na sua opinião, você acredita que o atual governo forneceu auxílio suficiente para que as famílias de baixa renda
pudessem se sustentar e que pudessem ir trabalhar seguindo as normas contra o coronavírus? Teve 100% de resposta para não, o que resultou que o governo não estava preparado, forneceu, né, o auxílio que deveria ter sido fornecido para ajudar essas famílias. E teve a outra pergunta, né, a terceira pergunta, que era se achava necessário que as famílias prejudicadas pelo Covid-19 recebessem ajuda, principalmente por parte do governo, nessa situação difícil, né? Teve 100% para sim, comprovando que deveria, né, ter recebido muita ajuda. E teve também a pergunta 4, que era se você ou alguém que conheceu perdeu o emprego durante essa pandemia. Teve 60% para sim e 40% para não. Que, né, a maioria disseram que perderam o emprego. E a última foi que se achava que o Brasil está ou esteve preparado para uma pandemia desse tamanho. Teve 60% para não, claramente dizendo que não estava, né? Ainda mais a gente vendo hoje em dia como está a situação. Considerações finais. Ao final do nosso trabalho, podemos perceber o quanto a desigualdade existe, não só no Brasil, como no mundo todo. Apresentamos também como é importante a vacinação. E outro ponto também que foi apresentado foram as fake news sobre as vacinas, que estão, assim, muito em alta. A gente está vendo que muita gente está deixando de se vacinar por conta de fake news que estão se espalhando por aí. Sim, por desinformações, aí acabam espalhando ainda mais, né? Essas fake news e gerando ainda mais o agravamento da pandemia e etc. Bom, a gente teve aí as referências bibliográficas e é isso. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção. Não fecha agora não, por gentileza. Tá bom. Não, tá aqui. Coloca aí só na referência, não deu tempo nem eu ver. Só para tá bom, peraí. Bem, gente, parabéns. Certo, Marina, obrigado pela presença. Vá lá o seu compromisso, uma boa consulta para você. Parabéns, meninas, vocês arrasaram aí com o trabalho de vocês, um trabalho muito completo, muito bem feito, caprichado. Olha, eu não sei se tá certo. Tá. Essa primeira não tinha, tipo, autor, então eu não coloquei. Uhum. No caso, isso foi um site, né? Quando foi for site assim, vocês colocam, né, o título da matéria e colocam disponível em, aí cola aí, copia e cola o link e acessa o em e coloca a data que você acessou esse link. Beleza? Mas demais, gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Esses detalhes a gente vai aprendendo com o tempo. Né? São muitos detalhes, vocês devem ter percebido isso nessa disciplina. Né? Tem norma de ABNT, tem que ser assim, tem que ser sobrenome maiúsculo, tem que ser o título em negrito, tem que colocar editora, ano, página, enfim. São muitos detalhes que a gente só vai aprendendo mesmo na prática. E a gente fazendo, sempre a gente tem ainda que, independente de onde esteja, sempre consultar essas normas da ABNT. Então, isso é um detalhe que é importante, mas é um detalhe que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo. Enfim, mas em relação à estrutura do projeto, que era o que eu mais sonhava e queria que vocês realizassem, vocês conseguiram fazer isso de forma perfeita nesse trabalho. Parabéns. Obrigada. Muito bem analisados, fecharam mesmo. Valeu. E na sequência... Então, Júlia apresentou, Marina também. Marina não, Maria Eduarda. Mais especificamente a Maia, porque tem uma Maia e tem uma Lima, né? Então, a Maia. E agora, Maria Letícia Lima do Carmo está presente? Sim. Eu estou em duas contas porque meu computador não tem microfone, aí eu vou falar pelo celular. Não tem problema nenhum, Maria Letícia. Pode iniciar. Você fez slide? Fiz, eu vou colocar para compartilhar o computador. Certo. É com você, Letícia. Apresente aí, vá.
Ô, povo vergonhoso, não vi ninguém. Eu apresentar vários trabalhos. Eu coloquei lá, preferencialmente, se desse abrir essa câmera, mas eu também não faço a barra, não, tá? Só se chamarem um espetáculo. Vai lá, Maria Letícia. Tá. Então, meu trabalho é sobre a vacinação. Tô um pouquinho nervosa, mas tudo bem. E tá aparecendo, né, pra vocês? Pra você? Primeiramente, qual a importância de uma população vacinada? Essa é a minha problemática. A vacinação é uma das melhores formas de se proteger de várias doenças graves e suas complicações, e possivelmente até a morte. A maioria das doenças que as vacinas podem prevenir são transmitidas pelo contato com objetos contaminados ou quando o paciente espirra, tosse ou fala, pois o paciente libera pequenas gotículas que contêm agente infeccioso. Quando somos vacinados, fornecemos ao nosso corpo um antigênito que até então é desconhecido pelo nosso corpo. Dessa forma, o corpo começa a produzir anticorpos contra a ele. Inicialmente, a produção de anticorpos era relativamente lenta. Além de produzir anticorpos, os organismos também produzem células de memórias, que são células que podem produzir anticorpos mais rapidamente quando voltam a entrar em contato com o mesmo antigênito. Ou seja, o corpo começa a produzir mais anticorpos quando entra em contato com certa doença da vacina, que a vacina é contra, entendeu? E o que são vacinas? As vacinas são substâncias compostas por patogênios, vírus ou bactérias, vivos ou mortos, ou seus derivados. Eles estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos, proteínas que desempenham um papel nas defesas do corpo, para combater os patogênios que causam as infecções. As vacinas são seguras e raramente causam reações adversas, geralmente leves e de curta duração. E principalmente um método de prevenção de doenças. Minha hipótese é de que a vacina, assim como medicamentos, é de mera importância para os seres humanos. Não só seres humanos, para os bichinhos também. De forma que sua importância se destaca tendo conhecimento de que ela nos traz anticorpos contra doenças, que faz com que o nosso corpo... Pera, eu não entendi o que eu botei. Acho que, tipo assim, faz com que o nosso corpo reaja a certa doença, combata certa doença, sem que a gente necessite de remédio específico para combater, sabe, essa doença. Nosso corpo, naturalmente, com a vacina, começa a combater essa doença. Minha justificativa é de que existem várias dúvidas geradas quando falamos de vacinação. A justificativa para qual eu fiz o trabalho, né, com esse tema. E minha metodologia foi uma pesquisa qualificada como quantitativa, mediante os dados. Uma pesquisa de campo que consiste em análise, coleta e interpretação com intuito explicativo, feita com a técnica de pesquisa. Meu objetivo geral é apresentar a vacinação e a sua importância mediante a sociedade e qual a necessidade de uma população devidamente vacinada. E o objetivo específico é identificar os fatores que tornam tão importante levar em consideração que não traz nenhum malefício a longo prazo, só benefício, claro, a importância do apoio à vacinação e comparar as sociedades não vacinadas das vacinadas, vendo assim sua importância transcrita em dados comprovados. Eu não fiz, como é que chama, uma pesquisa, mas eu peguei 2 gráficos que mostram a diferença de uma população que conseguiu se vacinar contra a Covid e sua internação, sua taxa de internação. Tá aí. A morte de pessoas acima de 80 anos caíram para 63%. Ai, meu Deus. E a morte de pessoas com menos de 80 anos caiu para 44%. Ou seja, foi uma taxa nítida que diminuiu, sabe? E
O outro gráfico foi de pessoas que tomariam ou não a vacina. Esse gráfico foi antes de ser lançada uma vacina no mundo, sabe? Minhas considerações finais é assim: qual a importância de uma população vacinada? Tem-se essa importância, pois falamos de uma vida, da segurança e da saúde de uma pessoa, da liberdade em que ela tem de não ser falada, da liberdade em que ela tem de não ter tanta necessidade em se preocupar com a morte, que por mais que seja uma coisa certa na vida, podemos evitar, com uma coisa que é direito dos seres humanos, a vacinação. Aqui as referências bibliográficas. E fim do trabalho. Obrigada pela atenção. Letícia, por gentileza, volte aí na parte da metodologia. Eu coloquei a justificativa e a metodologia no mesmo slide para não ficar tão extenso, sabe? Beleza, sem problema. No caso você usou questionário ou entrevista, você fez só a pesquisa bibliográfica e não precisou de fazer questionário nem entrevista. Você pode repetir a pergunta que eu não escutei? Você, para esses dados, eu acho que você fez só uma pesquisa de dados, mas você não fez uma investigação com dados seus. Por exemplo, você não produziu um questionário e nem usou entrevista, né? Não, eu não produzi entrevista, não. Tá, entendi. E aí, sim. Então, parabéns, Letícia, muito bacana. Né? Parabéns aí pela sua habilidade e arte em fazer os layouts desse seu slide. Ficou bem criativo, bem dinâmico e deixa a nossa visão suave. Em relação ao trabalho, você atendeu o que nós esperávamos, o que se esperava de todo o caminho metodológico de uma pesquisa. Você utilizou, você não deu também, e seria um trabalho que poderia ser aproveitado para ser realizado em grande dimensão, por exemplo, a nível municipal. O município deveria ter essas informações também. Então, de repente, deve até ter, né? Teve muitos trabalhos que tentaram aí analisar essa questão da pandemia. Isso é bom. E isso também é importante porque é algo que a gente está presente. A Letícia já foi, né? Ah, não, você saiu só de uma, você estava em duas contas. Beleza. Então é isso, Letícia. Parabéns, né? Muito bacana o seu trabalho. Bem organizado também. Então, fica aí os meus elogios. Eu achei um pouco confuso só a parte da metodologia, que não ficou bem clara, que você não deveria deixar mais claro. Mas, enfim, isso também não vai mudar muita coisa. Como próximos grupos, nós temos aí Maria Luísa Costa, Laura Júlia e Geraldo Gomes. Estamos aqui. Eles estão prontos? Então, por gentileza, estamos. Vocês fizeram... Eu vou apresentar já. Pronto, podem colocar aí para nós nos acompanhar. Estão conseguindo ver? Sim. Sim, está chegando agora. Pronto. Eu não vi o modelo de slide, então não ficou tão organizado e faltou a justificativa, mas eu posso ler aqui. Tudo bem. Bom, a gente fez um trabalho sobre o distanciamento social e o que pensavam os jovens do ensino médio. Então, a gente colocou a pandemia, que também eu vi que muitos colocaram, e também os pensamentos dos jovens e os problemas psicológicos que a gente teve e pode ter por causa da pandemia. E com isso, a gente colocou o referencial teórico, que foi com a Naomi, uma menina de 21 anos, ansiosa, e estudante de psicologia, que teve as provas mais importantes do final de semestre canceladas por conta da pandemia.
Embora as aulas tivessem continuado de forma remota, as incertezas e a falta de rotina no curso fizeram a sua ansiedade ir ao extremo, ao ponto da própria Naomi se perguntar do porquê ela se sentia assim e não ter motivo suficiente para se sentir grata pelo dia vivido. Ela conta que distraiu sua mente, arrumando a sua cama ao levantar para não se deitar novamente, e escrever em um diário ajudou bastante. Não foi só o Covid que causou um grande transtorno, a nossa mente não estava preparada para a grande tensão. As referências bibliográficas eu coloquei. O nome foi O Impacto da Doença na Saúde Mental dos Jovens e Adolescentes, da BBC News Brasil. E a justificativa, que eu vou ler agora, ficaram assim. Sem falta de consciência e empatia da população brasileira, não tem justificativa para tantas mortes do Covid-19. É trágico saber que poucos se importam verdadeiramente com a vida do próximo. O Brasil está em torno de 545 mil mortes, dadas desde o início da pandemia, que foi quando a gente fez o trabalho, estava mais ou menos nessa taxa. Laura, passa o slide, por favor. Essa da parte da justificativa não teve aqui, porque eu não vi que precisava colocar. Beleza. A população brasileira relaxou e esqueceu a existência da quarentena e é horrível e preocupante o ponto em que chegamos. Agora, Maria Luísa vai falar um pouco sobre a parte dela. Objetivo geral. Avaliação dos pensamentos dos jovens do ensino médio em meio à pandemia. Objetivo específico. A pandemia foi um baque que pegou todos de surpresa, nos fazendo se adaptar a um meio totalmente diferente, na qual nunca pensamos estar e vai ser difícil sair. O nosso problema. Como as pessoas avaliam a prática do distanciamento social para amenizar os efeitos da pandemia? A nossa hipótese. A população encontra brechas ou apenas não seguem o protocolo de vigilância sanitária para furar a quarentena, se esquecendo totalmente da pandemia que preocupa o mundo. Agora é Geraldo. Objetivo geral. Avaliação do... Não, tem que passar o slide. É mesmo. As considerações finais. Considerações finais. Este projeto ou pesquisa, como quiser chamar, foi complicado de fazer e conseguimos achar as respostas em meio a tantas dúvidas. Mas conseguimos e esperamos que este projeto passe a chegar a outras pessoas para verem o nosso ponto de vista e de outras pessoas também. Obrigado a todos que contribuíram com o nosso projeto. Esperamos que tenham mudado seu pensamento a respeito desse assunto e que agora você possa compreender o ponto de vista, pensamentos e problemas do próximo. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso questionário. No nosso questionário, colocamos perguntas simples para saber como estão lidando com a pandemia. Alguns disseram que foi difícil se adaptar com tudo no começo. Já para outros foi tranquilo. Na questão da saúde mental, todos foram afetados. E quando se trata das voltas às aulas presenciais, o medo e a ansiedade chegam. Perguntamos sobre o distanciamento social. Todos disseram que é o essencial, juntamente com a higienização. Bom, junto com a Naomi, que podemos ver no nosso referencial teórico, ela teve as chances, né, dela, ela mesma conseguiu perceber que ela não estava bem e foi tentar distrair sua mente. Se você estiver com ansiedade ou algum problema na pandemia, procure um médico especialista nisso, procure desabafar. Ajudou a ela, que era uma estudante de psicologia, escrevendo um diário para desabafar. Não fique e nem guarde isso só para você não está sozinha. Pronto. Geraldo agora vai falar uns pontos sobre a prevenção do coronavírus. Sim, usar máscara, manter o distanciamento social e pronto.
Pronto, terminei meu trabalho. Não ficou tão bom, mas foi de última hora, a gente não sabia muito como fazer. Tudo bem. Lembrando que sempre que não souberem como fazer, estarei à disposição. Maria Luísa sempre pergunta e eu sempre respondo, né, Maria Luísa? Ficou muito bom, né? Também um trabalho, essa parte das questões psicológicas e problemas psicológicos que a pandemia acabou desencadeando aí algumas pessoas, também é muito interessante se pesquisar. A gente visualiza muito o processo de pandemia do ponto de vista, né, predominantemente biológico, mas do ponto de vista social, psicológico também, né? Está tendo, quem sabe ainda, apesar de... São todas incertezas e quem sabe ainda terá consequências na vida dos brasileiros, isso sem dúvida. Então, gente, parabéns, né? O trabalho foi bacana, teve alguns ajustes que poderiam ser melhor, mas ficou legal. Então, as 3 pessoas apresentaram. E agora vem Martiniano, tá aí? Martiniano ausente. Lucas Mateus, ausente. Jean Gabriel. John Gabriel. Ausente. Clara Yasmin. Tô aqui. Pronto. Você irá apresentar, Lara? Agora eu apresento. Sim, é Só com você. vou botar para apresentar a tela, ok? Ok. Coloque aí. Então, é o último trabalho da tarde para fechar com chave de ouro. Temos aí Lara e Yasmin apresentando pandemia e o aumento da desigualdade social. Só vou vir aqui. Tá todo mundo vendo? Estamos, está carregando, mas todos nós estamos vendo agora. Dá para ver? Dá sim, é com você. Áudio e imagem perfeitos. Boa tarde, eu vou apresentar o meu trabalho de componentes eletivos e o meu tema é a pandemia e o aumento da desigualdade social. A minha problemática é como a pandemia contribuiu para o aumento da taxa de desemprego e desigualdade social no Brasil e no mundo. Aí tem aqui a minha hipótese. É inegável que as maiores vítimas da pandemia são os trabalhadores temporários e mal pagos, pessoas que vivem da informalidade e os desempregados e os sem-tetos, porque vivem nas áreas mais perigosas das grandes cidades do Brasil. Devido à proporção que o vírus tomou, foi declarado o estado de quarentena. Isso, sem dúvida, gerou vários desempregos, já que muitas lojas, mercados e etc. tiveram que despedir algumas pessoas para cortarem gastos. E agora que suas atividades e lucro despencaram significativamente, e muitas pessoas que já estavam desempregadas antes mesmo da pandemia começar não conseguiram arrumar empregos. E a minha justificativa é que meu projeto vale a pena ser posto em prática, pois busca entender os problemas e crises enfrentadas pela população e procurar a melhor maneira de resolvê-las ou amenizá-las. O meu objetivo geral é procurar compreender os fatores da pandemia que estão contribuindo para o aumento do índice de pobreza e desigualdade social. E os específicos são analisar como anda o funcionamento de empresas, de estabelecimentos e etc. nessa pandemia e também tentar buscar melhorias no mercado de trabalho, de forma que o emprego seja algo mais acessível, mesmo em tempos de pandemia. Então, tá aqui a minha metodologia. Em relação à metodologia, desenvolvi uma pesquisa de abordagem mista. Ela combina os métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos e tem por objetivo generalizar os resultados qualitativos ou aprofundar a compreensão dos resultados quantitativos, ou corroborar os resultados qualitativos e quantitativos. Ela pode ser considerada uma pesquisa explicativa. Eu utilizei como técnica
de pesquisa é a entrevista, onde entrevistei 6 pessoas. Eu realizei essa entrevista entre os dias 12/8 ao dia 14/8. E aqui são os resultados. A entrevista ocorreu do dia 12 ao dia 14. As perguntas e os resultados foram os seguintes. Você tem emprego fixo com carteira assinada? 60% das pessoas responderam que sim, elas têm um trabalho com salário fixo e 40% disse que não. Um adendo é porque praticamente todas as pessoas que eu entrevistei foram pessoas da minha família ou próximas a ela. E a minha família, ela tem, várias pessoas com vários empregos diferentes. Os meus tios, por exemplo, entraram nessa de 40% que não tem um emprego com salário fixo, por exemplo, porque eles vendem frutas e vegetais na feira. Então, foi bem impactante essa pandemia. Aí eu perguntei quantas pessoas moram com você. Em média, responderam entre 3 e 5 pessoas. Você ganha o equivalente a um salário mínimo? Se não, você ganha mais ou menos. 50% das pessoas responderam que ganham igual ou menos de um salário mínimo. 20% responderam que, como eles não têm um salário fixo, então depende bastante. E 30% ganham menos que um salário mínimo. Você consegue sentir a diferença nas propostas de emprego durante a pandemia? 55% das pessoas responderam que as propostas de emprego durante a pandemia têm diferença significante. E acha que com a chegada da pandemia, as chances de conseguir um emprego fixo diminuíram? 80% das pessoas acreditam que com a chegada da pandemia, as propostas de emprego diminuíram gradativamente. E a última foi: você e sua família se sentiram impactados financeiramente após o decreto da pandemia? 70% das pessoas responderam que a pandemia afetou, sim, eles financeiramente. Agora aqui são minhas considerações finais. Conseguimos ver que as pessoas mais afetadas pela pandemia estão sendo os trabalhadores temporários e subremunerados, pois ainda ganham pouco e eles não têm um emprego fixo. E também precisam sair de casa para trabalhar, mesmo com a pandemia. E além de muitos outros terem perdido seus empregos. Portanto, os governos, junto com empresas privadas ou da sociedade civil, devem fortalecer as políticas de reinserção no mercado de trabalho, além de procurar melhorias nas legislações trabalhistas. A pandemia realmente escancarou a desigualdade social no país. Afinal, como foi dito um pouco mais acima, as pessoas mais afetadas pela pandemia foram, sem dúvidas, as de baixa renda. Afinal, apesar de pessoas ricas também serem infectadas pelo vírus, poucas morrem, já que muitas têm condições de bancar um hospital particular, onde, sem dúvidas, a infraestrutura é melhor. As pessoas de baixa renda, por sua vez, dependem do sistema de saúde público, que está em situação muito precária. E aqui, as minhas referências bibliográficas. Foi isso. Valeu, Yasmin, parabéns. Também um ótimo trabalho, bastante estruturado aí. Vocês. A minha preocupação maior seria em relação à estrutura, né? Colocar principalmente a definição dos objetivos, né? Eu acho que foi o mais desafiante, né, para vocês construírem, né? Que eu percebi assim, as maiores perguntas foram em relação aos objetivos e em relação também à metodologia. Mas os objetivos dentro de uma pesquisa é muito importante, porque são eles quem irão dizer o que é que você pretende com a sua pesquisa. Dúvidas, comentários em relação a esse momento? Antes de terminar, eu gostaria só de confirmar com vocês aqui as apresentações, se realmente foi isso, para que eu possa compartilhar no grupo da sala e vocês já terem acesso às notas das apresentações. Tá chegando aí, né? Só tentar dar um zoom aqui.
Pronto, aí vocês irão confirmar comigo, tá, gente? Essa tabela aqui é a tabela dos trabalhos de vocês. Nessa primeira nota aqui, é a nota da orientação, tá? Essa primeira nota é a orientação e essa segunda nota é a nota da apresentação. Na apresentação, todos ficaram com a nota 2. Não diminuí nota em virtude da apresentação. Todos os grupos, os que apresentaram, todos os membros contribuíram de alguma forma, exceto o Edson, porque teve problema aí com o microfone. Mas, enfim. Então, eu vou passar aqui, vocês digam se realmente é isso. Nesse primeiro trabalho, né, todos apresentaram, só o Lucas que faltou na primeira orientação. Laura, José, Mário e Maria Cecília, ninguém apareceu. Laura apareceu na orientação e Cecília também, mas não apresentaram, não é isso? Laureana apresentou, Luana, Luiz Carlos, nada, Luiz Eduardo, nada, Lucas Felipe e Marina apresentaram. Esse outro grupo aqui de Marcos Vinícius não apareceram, nem no primeiro momento, nem hoje. E Maria Clara, João Marcos e Loedson apresentaram. Loedson, em virtude desse problema você não será prejudicado em virtude desse problema do seu microfone, mas eu pediria gentilmente para que você me enviasse, quando você consertasse aí o microfone, me enviasse um áudio explicando aquilo que você iria explicar com o trabalho, se for possível, beleza? Para confirmar essa nota. Se você não mandar, eu diminuirei aqui, tá? Júlia, Maria Eduarda e Lais apresentaram também, então tem todas aí. E todas estiveram também no processo de orientação, e hoje na apresentação, então tem 3 pontos aí. Maria Letícia, Maria Luísa, Laura e Geraldo também apresentaram. Martiniano estava na sala, porém não se manifestou e não apresentou. Lucas também. John Gabriel também, eu não vi na sala, também não se manifestou. Lá Yasmin não participou da orientação, mas participou agora da apresentação. Então tem aí os 2 pontos da apresentação e os demais. Algumas coisas que faltaram no trabalho escrito, eu já fiz até, inclusive, as correções e já enviei lá nos comentários do professor. Já deve ter aparecido aí para vocês. Dúvidas? Não. Relatos, então, o segundo bimestre. A gente encerra hoje o segundo bimestre, né? Na próxima aula já iniciamos o terceiro bimestre com as coisas que não tem, né, mais nada a ver com isso, se bem que passa próximo, mas eu vejo que eu peguei um pouquinho porque o segundo bimestre ficou todo em grupo, né? Não sei se vocês gostaram ou deixaram de gostar, mas foram as partes, tem pontos positivos e tem pontos negativos, enfim, mas terceiro bimestre, para aquelas pessoas que gostam mais de atividades individuais, eu irei equilibrar aí, fazendo aí individuais e em grupo também. Alguma questão em relação a como foi o segundo bimestre, alguma avaliação, sugestão, poderia ser isso, não poderia ser assim, foi horrível, muito sofrimento e tal. Vai colocar nota quando? Como é, Lucas? Vai colocar a nota quando? Vai voltar às aulas quando? A nota. Vai colocar a nota no sistema quando? Sim, as notas hoje à noite. Ok. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu vou interromper aqui a gravação.